Hello people! Hoje eu vou falar sobre um assunto muito aguardado nesse YouTube, que é como eu consigo produzir várias newsletters em apenas uma hora. Vamos colocar aqui 7 newsletters para os 7 dias da semana, como se eu mandasse uma newsletter por dia? O que eu vou te mostrar aqui hoje requer apenas 3 coisas. Já começa a anotar aí. A primeira coisa que tu precisa ter para escrever 7 newsletters em uma hora é o cérebro. Só que não basta ter um cérebro, tu precisa ter um cérebro bem setado nos conhecimentos de copywriting. Então a gente vai usar inteligência artificial aqui, que inclusive é nosso segundo elemento que a gente precisa ter para fazer esse trabalho dar certo. A gente precisa da inteligência artificial, mas essa inteligência artificial ela só vai rolar se a gente conseguir usar o nosso cérebro, a base que a gente tem de copy, para fazer as coisas que a gente vai executar aqui darem certo como uma newsletter, beleza? Então eu queria dar esse disclaimer antes desse vídeo, antes de começar, porque muitas pessoas falam não, porque já substituiu, está substituindo o copywriter, etc, etc. E talvez no futuro a profissão copywriter não exista, porque outras pessoas na área de marketing consigam dominar a copy e saber o que precisa ser feito com copy. Porém, eu acredito que copy é a base de muitas e muitas profissões da vida. Um head de marketing precisa entender copy, um estrategista precisa entender copy, qualquer pessoa que quer ter resultado no digital e fora do digital também precisa dominar copy. Então copy continua e continuará sendo a base de tudo. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que tu, aprendiz de copy, copywriter, que escolheu essa profissão, escolheu vender o seu trabalho, só tem a ganhar dominando essa habilidade. Então copy é algo eterno, com certeza absoluta, e todos os dias eu recebo aí muitos e muitos pedidos de contratação de copywriters bons no mercado. Sabendo, dominando isso que eu vou te mostrar nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, tu vai ter muito mais capacidade de exercer esses projetos, se sentir mais seguro usando essas ferramentas de IA e assim também produzindo um trabalho melhor em menos tempo. Então vamos lá, eu falei que eram 3 coisas, certo? Então a primeira é o teu cérebro, a segunda é a inteligência artificial, e o que é a terceira, Bela? A terceira coisa é tu precisa ter dados sobre o teu público, porque de nada adianta eu vir aqui e falar, vamos escrever 10 newsletters, vamos escrever 20 newsletters, mas todas essas newsletters não conversarem com o teu público. Então por isso que eu digo, tu precisa dominar copy, porque tu precisa ter esse framework de pensamento, essa estrutura de pensamento de que antes de escrever uma peça eu preciso entender os dados do meu público. E eu trouxe aqui uma ficha de matrícula de um dos meus treinamentos e a gente vai usar essa ficha de matrícula para produzir 7 newsletters para mim. Qual que é a primeira coisa que eu preciso ter para produzir uma newsletter? Eu preciso ter os temas dessa newsletter, eu preciso saber sobre o que eu vou falar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o ChatGPT e a minha ficha de matrícula para entender quais são os temas que os meus alunos, os meus leads mais gostariam de aprender comigo. Então eu não vou nem setar o chat, porque a gente não vai trabalhar em cima desse chat aqui, eu vou simplesmente pedir para ele organizar as informações para mim. Chat, leia as perguntas abaixo e organize elas em tópicos. Só para a gente deixar essa estrutura bagunçada de respostas em algo mais coordenado e organizado. Então, ele vai organizar aqui. Primeiro tópico é estrutura e técnicas de conversão. A melhor estrutura para um site ter conversão de vendas, como construir anúncios mais assertivos, como ter sempre uma carteira de clientes e fidelizá-los. Eu vou pedir para ele fazer mais uma coisa. Eu vou pedir para ele dividir esses tópicos em pilares, que são os pilares do meu método. Divida as dúvidas em pilares do método, mentalidade, técnica e gestão e crie os tópicos dentro de cada pilar. Então, isso é uma coisa que eu demoraria um tempo fazendo, copiando e colando. Ele vai fazer muito mais rápido do que eu poderia fazer sozinha e a gente espera ele fazer aqui. Mentalidade, destaque e sucesso na carreira. O que fez você se tornar uma copy bem remunerada? Como me tornar uma das melhores copywriters do mercado? Qual foi a decisão mais importante que você tomou na carreira de copy? Criatividade e inovação. Como estimular a criatividade? Como pensar fora da caixa? Superação de obstáculos. Como lidar com ansiedade? Aí em técnica, habilidades de desenvolvimento profissional, quais habilidades eu devo desenvolver, como escrever textos mais espontâneos e persuasivos, como desenvolver uma boa escrita persuasiva. O que eu poderia fazer aqui para deixar a minha pesquisa aqui e os meus temas, escolher os primeiros temas que eu vou escolher? Eu poderia passar para o chat a minha persona, dizer para ele quem é minha persona e a partir disso pedir para ele me dar os temas que seriam mais pertinentes para essa persona. Mas eu não vou fazer isso, vai
ficar muito extenso esse vídeo, então eu vou simplesmente dizer: de todos esses temas, quais, na perspectiva de uma pessoa que quer se tornar copywriter, você acha mais pertinentes e interessantes? E aí, eu vou pedir para ele me dar 7. Escolha 10 temas e aí eu escolho 7. Lembra que eu falei? Tem que trazer o cérebro também, não dá para deixar o cérebro em casa. Nossa, Bela, mas me passa esses prompts. Comenta aqui quem quer os prompts. Eu não vou mandar o prompt para ninguém. Eu não vou mandar prompt pra ninguém, gente, porque copiar e colar prompt é a coisa mais pobre que uma pessoa pode fazer na inteligência artificial. Inteligência artificial é um mundo de ideias que vocês podem usar e que vocês podem explorar. Então não faz sentido ficar copiando e colando prompt, coisa mais ridícula do mundo. Então, ó, ele me deu 6. Ah, não, ele me deu 2 em cada tópico. Quais habilidades devo desenvolver? Como escrever textos mais espontâneos e persuasivos? Quais estratégias devo usar para criar um portfólio sólido e atrair clientes de alto nível? Beleza. Eu vou copiar isso aqui tudo e vou colar num documento. Isso aqui é a estrutura que eu já tenho de newsletter. Eu vou passar com vocês também. Vou mostrar isso aqui primeiro. Então vamos lá. Eu, Isabela, estou escrevendo as newsletters para mim. Se eu estou escrevendo as newsletters para mim, eu preciso entender qual é o jeito que eu escrevo news, qual é o formato que eu coloco a minha news e como que eu faço para levar isso para as outras pessoas, para elas entenderem que existe um padrão nas minhas news. Então, no assunto, eu sempre coloco qual é a edição do Bela Copy, que é o nome da minha news. Coloco a edição de novo no corpo. Aqui é o assunto do e-mail, que eu vou colocar o assunto depois aqui. E aqui é o corpo do e-mail, então o que vai dentro do e-mail. Eu repito qual é a edição da minha newsletter, eu coloco a data, sempre coloco a data, todas as news são mandadas nas segundas-feiras. Claro que a gente vai fazer 7 aqui, então eu vou ter 7 semanas de newsletters. Adoro gravar esses vídeos em que eu já vou adiantando o meu trabalho. E eu sempre começo a news, ultimamente, com citações que são pertinentes para news. E aí depois eu venho com o meu texto. O que eu fiz que tem sido o maior pulo do gato da vida do Chat GPT? Eu criei um agente que escreve as minhas newsletters. E eu vou mostrar para vocês como ele está configurado e como ele funciona. Esse agente, obviamente, eu criei com base no meu tom de voz, com base na minha forma de escrever news, com base no meu processo também de escrever news. Então vocês vão ver aqui qual que é o processo que eu setei para esse chat. Bora começar meu chatzinho? E aí ele vai me guiar, que é o que a gente acaba fazendo para eu poder escrever essas news. Para começar, tu poderia compartilhar uma citação inspiradora ou um tema que tu gostaria de explorar nessa newsletter? Então a gente vai escolher um dos temas aqui para essa news. Como estimular, aí eu vou colocar aqui, o tema é como estimular a criatividade para pensar fora da caixa e trazer novas ideias para os clientes. O que ele vai fazer? Toda newsletter que eu faço, eu gosto de colocar algo pessoal meu, eu gosto de colocar uma história, eu gosto de dar profundidade. Então esse é o momento em que eu mais vou usar o meu cérebro e depois na hora da revisão. Porque aqui eu vou contar para o chat uma história que eu já passei com isso e qual é a minha opinião sobre esse tema. Então esse é o momento com certeza mais trabalhoso, mas em vez de eu sentar para escrever uma copy para isso, aquilo, eu simplesmente faço esse processo aqui e já resolve tudo. Se tu é copywriter, o que eu recomendo que tu faça? Que tu faça um banco de histórias do teu cliente, que tu possa acessar esse banco de histórias e usar essas histórias em diferentes momentos, em diferentes newsletters. Tu também sempre pode pedir para esse expert te mandar áudios de histórias, transcrever esses áudios usando uma IA. A vida, ela é linda, né? IA é maravilhoso. Transcrever essa história usando uma IA e aí sim deixar essa história no teu banco de histórias para tu poder acessar histórias diferentes, não ficar sempre com as mesmas histórias. Mas como sou eu que tô fazendo a news, como sou eu que tô fazendo aqui, eu não vou colar uma história, eu vou escrever o que eu acho disso. Sim, eu acredito que criatividade não é o 80-20 do copywriter e, inclusive, pode distanciar o copywriter do seu papel principal, gerar vendas. A criatividade é importante em alguns estágios do processo, mas não é
o que vai determinar se o projeto vai dar certo ou não. Inclusive, temos vários exemplos de lançamentos muito bem sucedidos, mesmo usando narrativa simples e direta ao ponto. O perigo da criatividade é o copywriter ficar tão apaixonado pelas suas ideias e isso acabar desviando seu foco e atenção do que realmente importa. A conversão. O papel do copywriter, na minha visão, é ser mais um investigador e um bom pesquisador do que uma pessoa super criativa, porque ele não necessariamente deve criar coisas do zero ou derivar coisas novas. Assim, ele precisa encontrar, ele não precisa criar tudo do zero, mas ele precisa encontrar aqueles detalhes que muitas vezes ninguém está olhando. Eu valorizo mais um copywriter curioso do que um criativo. E aí eu vou trazer uma história que não é minha, mas é uma história que eu gosto muito. Por exemplo, pegue a história do primeiro episódio de Mad Men. No momento em que eles precisam trazer uma nova narrativa para vender o cigarro, eles não vão na criatividade. Eles buscam aquilo que nenhum concorrente está falando para dar destaque e superar todo o resto. A minha conclusão é: foque em ser curioso e saber encontrar os detalhes certos e não em ficar pirando na criatividade. Que eu poderia dar uma olhada no que eu escrevi, etc e tal, mas agora ela vai escrever, a Bela vai escrever a news. Tu já paraste para pensar? Aqui eu tenho que mudar, né? O chat ele não consegue aceitar o fato de que eu não conjugo tudo da forma certa. Tu já paraste para pensar que às vezes a nossa busca incessante por novas ideias pode acabar nos distanciando do que realmente importa? Eu tava refletindo sobre isso esses dias, cheguei a uma conclusão: a criatividade não é 80 minutos. A criatividade tem seu papel, mas ela não pode ser o norte principal. Gerar vendas. Já vi muitos casos. Eu com certeza tiraria isso aqui, porque isso não é um estilo da minha newsletter. E eu deixaria as frases mais curtas, eu deixaria os parágrafos mais curtos. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos pegar e vamos usar essa aqui. O que eu faria aqui para alterar essa news? Eu até tive uma ideia agora. Escreva a news sendo um pouco mais enfático contra a criatividade. Vamos ver. Aqui tá um pouco mais a minha comunicação, né? E eu gosto dessa. Pronto. O que eu vou fazer agora, tá? Para mudar essa news. Nos últimos dias, eu vou ler cada uma das partes e eu vou mudando de acordo com o que eu acredito que ficaria mais próximo do que eu falaria, escreveria ou não. Nos últimos dias, tenho pensado bastante sobre o papel da criatividade no trabalho de um copywriter. E, sendo bem direta, a criatividade é superestimada. Vou tirar isso aqui. Lembra que eu disse que tinha que trazer o cérebro? Pois é, esse é mais um momento que a gente vai usar o cérebro. A criatividade, quando colocada como foco principal, pode atrapalhar mais do que ajudar. Muitas vezes, tu te apaixona tanto por uma ideia nova e inovadora que esquece do mais importante: converter e gerar vendas para o cliente. Eu tô mudando bem para como eu falaria, porque news ela tem que ser muito pessoal na minha visão, tá? Já vi isso acontecer várias vezes. O copywriter fica tão preso em criar ideia, algo diferente fora da caixa, que acaba desviando completamente do objetivo principal. A verdade é que se tu passa mais tempo pirando em encontrar ideias criativas do que entender o cliente, tu perde a essência de qualquer campanha: conversar com quem está do outro lado. Criatividade não é o que vai te garantir sucesso. Vou arranjar muita briga com muita gente. Eu prefiro muito mais um copywriter curioso, atento aos detalhes, do que alguém que está sempre tentando inventar moda. Trazer a nova modinha. Aqui eu acho que já está muito repetitivo. Sabe o que vai te garantir sucesso real? A tua curiosidade.
Quer um exemplo claro? Quantas campanhas absurdamente simples tu já viu bombar no mercado? E vendeu, não vendeu? Enquanto que um manifesto maravilhoso de R$50 mil não fez nem cócegas no público. Não é muito bom escrever assim? Juro, eu acho tão mais fácil, tirando e cortando. O papel do copywriter não é criar algo do zero e muito menos ser um artista criativo. O teu papel é encontrar o que ninguém mais está vendo, os detalhes que fazem a diferença e construir uma mensagem que converte. Eu gosto muito de usar como exemplo a história do primeiro episódio de Mad Men. Quando a equipe de publicidade precisou encontrar uma nova maneira de vender cigarros, eles não correram atrás da ideia mais criativa. Eles fizeram algo muito mais estratégico, encontraram um ângulo que ninguém estava falando. Não foi genialidade criativa que os levou ao sucesso, foi a estratégia focar no que o cliente queria ouvir e no que os concorrentes não estavam dizendo. Foi uma boa pesquisa. Então, tu não precisa ficar nervoso sobre quão criativo tu é e quais são as novas e originais ideias que tu precisa ter. Tu só precisa aceitar que a tua curiosidade é o que vai te levar mais longe. Investigue, observe e conecte os pontos certos. Esteja atento ao que as pessoas não estão falando, mas estão sentindo. Saiba ler nas entrelinhas do teu cliente. Faça perguntas que ainda não foram feitas. Seja um observador atento e curioso. No final do dia, não é a ideia mais criativa que importa, é a ideia que vende. E tu só vai encontrar essa ideia quando estiver com todos os olhos no teu cliente e não no teu ego criativo. Um beijo, Bela! E aqui temos uma news. Demorou quanto tempo? Agora eu não sei que horas eu comecei a gravar esse vídeo. Vamos lá. Nos últimos dias tenho pensado bastante sobre o papel da criatividade no trabalho de um copywriter. E sendo bem direta, a criatividade é superestimada. Eu gosto muito de botar negrito também. A criatividade, quando colocada como foco principal, pode atrapalhar mais do que ajudar. Muitas vezes tu te apaixona tanto por uma ideia nova e inovadora, que esquece do mais importante, converter e gerar vendas para o cliente. Ela só vai ter sido uma boa ideia se gerar vendas para o cliente. Já vi isso acontecer várias vezes. O copywriter fica tão preso em criar algo diferente, fora da caixa, que acaba desviando completamente do objetivo principal. A verdade é que se tu passa mais tempo pirando em encontrar ideias criativas do que entender o cliente, tu perde a essência de qualquer campanha. Conversar com quem está do outro lado. Criatividade não é o que vai garantir o sucesso. Sabe que vai te garantir sucesso real? A tua curiosidade. Quantas campanhas absurdamente simples tu já viu bombar no mercado? Eu mesmo já participei de lançamentos grandes que usaram o básico, mensagens diretas que falavam exatamente o que o cliente queria ouvir. E vendeu, não vendeu? Enquanto um manifesto maravilhoso de R$50 mil não fez nem cócegas no público. Enquanto que muitas vezes o manifesto maravilhoso que o expert gastou R$50 mil para gravar não fez nem cócegas no público. O papel do copywriter não é criar algo do zero e muito menos ser um artista criativo. O teu papel é encontrar o que ninguém mais está vendo, os detalhes que fazem a diferença e construir uma mensagem que converte. Eu gosto muito de usar como exemplo a história do primeiro episódio de Mad Men. Quando a equipe de publicidade precisou encontrar uma nova maneira de vender cigarros, eles não correram atrás da ideia mais criativa. Eles fizeram algo muito mais estratégico, encontraram um ângulo que ninguém estava falando. Não foi genialidade criativa que os levou ao sucesso, foi a estratégia de focar no que o cliente queria ouvir, no que os concorrentes não estavam dizendo. Foi uma boa pesquisa. Então tu não precisa ficar nervoso sobre quão criativo tu é e quais são as novas e originais ideias que tu precisa ter. Tu só precisa aceitar que a tua curiosidade é o que vai te levar mais longe. Investigue, observe, conecte os pontos certos. Esteja atento ao que as pessoas não estão falando, mas estão sentindo. Saiba ler nas entrelinhas do teu cliente. Faça perguntas que ainda não foram feitas. Seja um observador atento e curioso. No final do dia, não é a ideia mais criativa que importa, é a ideia que vende. E tu
só vai encontrar essa ideia quando estiver com todos os olhos no teu cliente e não no teu ego criativo. E aqui eu poderia deixar um PS. Quer que eu te mostre como se tornar um melhor investigador e descobrir coisas sobre o público que nem eles sabem? Responde esse e-mail para eu saber se devo trazer esse assunto na próxima news. E temos uma news! Aqui eu falei que ia fazer... Ah, não, pera, faltou uma coisa, ó. As citações. Me traga 10 citações que combinem com essa news. Me traga algumas de Mad Men. Deixe elas em português. Vou usar algumas dessas. Botaria essas duas citações e aí falta só o título. Me dê ideias de assuntos para o e-mail, respeitando a copy que foi escrita e trazendo algumas palavras usadas nessa frase. Por que eu quero trazer algumas palavras usadas nessa frase? Porque eu gosto de falar com as palavras que o meu cliente está se comunicando comigo. Então isso vai com certeza me destacar nesse processo. Gostei dessa, da 4. O perigo de um copywriter pensar fora da caixa. Então, assim, nós temos uma news e agora a gente só precisa repetir o processo 6 vezes. Fala sério, muito mais fácil do que escrever sozinha. Tu acha que sim ou tu acha que não? Deixa aqui nos comentários se tu gostou dessa forma de escrever news, super simples, super rápida, super fácil, usando o cérebro, a inteligência artificial e os dados dos nossos clientes. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like no vídeo se tu gostou e comentar para eu saber se vocês querem mais vídeos de outras formas que eu uso inteligência artificial também no meu dia a dia, no meu trabalho. Beleza? Um beijo e até a próxima!